Olá pessoal, aqui é o Jackson Alves e você está assistindo ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouco de Sign Painting, tá galera? O pessoal me pede muito para dar curso de Sign Painting, pede para dar dica de Sign Painting, como é que faz para começar nisso, etc, tudo mais. Mas assim, ó, eu acho que provavelmente o meu trabalho de Sign Painting mais conhecido é o que eu fiz para a Cerveja Sol, né? A campanha da Cerveja Sol, que eu fiz uma placa em Sign Painting, tem meu processo, tudo mais, virou campanha de TV, etc. Então, eu creio que deve ser meu trabalho mais conhecido. Tem algum outro trabalho no portfólio que também é Sign Painting, mas alguns que não foram publicados, enfim. Mas assim, o Sign Painting não é a minha expertise, assim, eu não sou especialista nisso. No meu dia a dia eu trabalho mais com caligrafia e lettering, e o Sign Painting é uma coisa muito específica, assim, que precisa de muita prática. E eu não me sinto confortável para querer vir dar dicas de como fazer isso, como pintar, né? Eu já fiz, inclusive, um workshop de Sign Painting. Eu tive a oportunidade de fazer um workshop de Sign Painting em São Francisco, lá no New Bohemia, com um cara super fera chamado Damon. Isso foi em 2015. E também fiz um workshop de fileteado portenho, que tem um pouco a ver, ajuda bastante pelas técnicas, com o Alfredo Genovese, creio que em 2016, se não me engano. Mas assim, a placa da Sol eu fiz em 2014, foi antes de fazer o workshop de Sign Painting. Então foi uma descoberta para mim quando pintei aquela placa lá. Então assim, enfim, eu não me sinto confortável em querer dar dicas sobre isso. Então, o que eu fiz? O que eu achei que é bacana para trazer para vocês aqui? Eu estou aproveitando a minha viagem que eu vim aqui para São Paulo para dar um curso. Então eu aproveitei justamente isso para poder chamar alguém que realmente é especialista nisso. E essa pessoa, então, para te dar a vocês essas dicas que vocês tanto pedem. Então, estou aqui com meu amigo Vitor Tonholo. O Vitor é designer gráfico, trabalha com caligrafia, lettering e Sign Painting. Ele trabalha no estúdio Itálico, junto com a Camila Acton, né? Fala aí, Vitor, um pouco da sua experiência como artista de lettering e principalmente de Sign Painting, que é o foco desse nosso vídeo hoje. Fala galera, fala Jack, tudo bem? Minha história com Sign Painting começou lá para 2014, que eu comecei a me interessar, assim, eu não fazia a mínima ideia do que era, de como que fazia, que tinha alguém por trás daquilo que fazia, uma técnica tão exclusiva, e eu comecei a estudar, assim, fiz um ou dois cursos, assim, bem básicos, é o que tinha mais ou menos aqui, né? Mas comecei a ler muito livro, comecei a me aprofundar principalmente estudar por conta própria, assim, tentativa e erro pra caramba. Quero passar aqui umas dicas legais pra você e pro pessoal, assim, de coisas que eu gostaria de ter sido ensinado antes de quebrar a cabeça, né? De onde achar material, onde ir atrás dessas coisas. E a gente vai falar um pouco de pincel, de tinta, de preparação, como tratar esse pincel, que é uma coisa um pouco... Ele não é um bicho de 7 cabeças, mas é um pincel bacana de você trabalhar em cima dele, né? E aí eu comecei a estudar, agora estou começando a estudar um pouco de folha de ouro também, estou começando a aplicar, que é uma técnica que meio que se perdeu aqui no Brasil. Estou tentando resgatar ela com tanto o Estúdio Itálico como na minha empresa. E quero passar algumas coisas aí para vocês que acho que vai ser interessante. Eu tive alguns estudei também durante o intercâmbio que eu fiz em 2014, eu tive a oportunidade de estudar na Universidade de Artes de Londres, fiz um curso básico, mas que assim, abriu minha cabeça para o mundo de vez, assim, para o mundo de lettering, para o mundo das letras. E eu acho uma profissão bonita, assim, uma coisa de comunicação visual, acho uma coisa interessante. O Vitor também tem um curso online, né? Se você já segue meu trabalho, você já deve saber que eu tenho curso online de caligrafia e lettering. Então, talvez o que vocês não saibam é que eu montei uma plataforma junto com um amigo chamado Dessignifica. E nessa plataforma a gente começou a convidar amigos que mandam bem no que estão fazendo justamente, para poder gravar curso. Então o Vitor tem um curso pela nossa plataforma, tá? Que é um curso de Sign Painting lá, um curso online. Eu sei que tem gente que é a favor do curso online, tem gente que é a favor do curso presencial. Mas, nesse Brasilzão inteiro aí, não tem como o Vitor tá aí indo para todas as cidades para ensinar Sign Painting. Então, a ideia do curso online é justamente essa, de poder atender todo mundo de qualquer canto, tá? Então, eu vou deixar o link para vocês aí abaixo.
do site do Vitor, do Instagram, tudo mais, para vocês poderem conferir mais o trabalho dele, e também do curso online do Vitor, para quem tiver interesse, depois é só acessar lá e conferir, beleza? Bom, então a ideia é essa mesmo, é falar com o Vitor justamente para dar essas dicas para quem quer começar, que é justamente como ele já falou, né? Como eu já comentei, quando eu pintei a placa lá da Sol, eu nunca tinha feito curso de nada, eu quebrei a cabeça pra caramba, assim, porque eu lembro de pegar um pessoal de caligrafia e era cerda sintética, colocar no esmalte sintético e não passava. Então eu tive que descobrir falando com algumas pessoas, pegando dicas e tudo mais, que tinha que ser um pincel com pelo de animal, né, e esse pincel com cerda mais longa que funciona melhor, enfim. E justamente como o Vitor bem falou, que ele sofreu bastante, bateu bastante cabeça no começo, então a ideia justamente é essa, é ajudar vocês para dar esse atalho já, para não ter que bater a cabeça como a gente bateu, né? E eu já trouxe justamente o Vitor, que o Vitor é um cara que trabalha direto com isso, então ele tem muito mais prática, muito mais experiência para falar de tinta, de pincel, de como lidar com o pincel, do que eu, que faço só esporadicamente, tá? Então vamos lá, vamos mostrar para vocês um pouco do processo, o Vitor vai mostrar uns pincéis e tudo mais, e vamos nessa. Vamos começar a falar um pouco do pincel, desse pincel de letrista. A característica marcante dele são as cerdas longas. E essa é a principal diferença entre o pincel de letrista para um pincel comum, que seria esse aqui. Você pode observar que o tamanho da cerda muda bastante, ele tem uma diferença crucial, porque o pincel com a cerda longa, a partir do momento que você põe no papel, ele preenche o espaço. E esse outro pincel, o pincel comum, ele arrasta a tinta. Então isso é uma diferença marcante no Sign Painting, que é quanto menos passadas de pincel, mais rápido você acaba o trabalho, tá? Falando um pouco dos pincéis, nós temos essas opções nacionais. Esse aqui é um Tigre modelo 172, tá? Infelizmente a Tigre tirou ele de circulação, ele não é fabricado mais. Foi substituído por este modelo aqui, que é o modelo 189, tá? A cerda dele ainda, eu não chego a considerar ele um pincel de letrista, porque se vocês observarem, ele tem uma grande diferença ainda, esses pequenos milímetros aqui fazem toda a diferença. É um pincel que você acha fácil, tá? Se você tiver a fim de começar a fazer, pode começar por ele, mas seria legal se você desenvolvesse e fosse atrás de outras opções melhores, tá? O que eu quero dizer com opção melhor? Esses pincéis aqui, eles são com cerdas naturais. A cerda natural ela é muito importante para o pincel porque ela absorve bem a tinta, coisa que ainda o pincel sintético não conseguiu chegar muito, aliás, não conseguiu chegar perto ainda, né? Nós temos algumas opções de pincéis sintéticos, como esse aqui que é importado, tá? Que é o modelo 1961. E o pincel você sempre caracteriza ele pela série dele, e tem um número no final, um traço, o número do final. Esse é sempre o número, o tamanho do pincel, e esse é a série dele. Então, neste caso do Tigre, é o modelo 172, provavelmente esse aqui é tamanho 10, tá? O que muda são a qualidade das cerdas. A orelha de boi, ela não é uma cerda assim muito... que ela não te dá um traçado super definido. Nós temos outras opções que tem um traçado muito bom, que é este pincel aqui da Tigre, que é o modelo 326, que ele é com pelo de Marta. Esse aqui você tem um traço e uma entrada e saída de pincéis de tinta maravilhosos. São muito bons mesmo, mas também está fora de linha, tá? O único que você encontra nacional aqui é esse modelo 189, tá? Se você procurar talvez em casas de material de construção, essas coisas, você encontra o modelo ou 171, 172, o modelo 326 e tem esse modelo aqui 328 também, que é um modelinho que eu tenho usado frequentemente, que eu tenho gostado bastante dele. Estas são as opções nacionais que nós temos de pincel, tá? Se a gente for um pouco mais para baixo e um pouco mais para o lado aqui no nosso continente, esse é o pincel argentino que chama Carnevale, tá? É um pincel muito bom que o pessoal do fileteado portenho usa bastante. Tenho gostado bastante dele porque ele é uma cerda de orelha de boi também, mas é uma cerda um pouco diferente dessa, se a gente comparar, do nacional. Ela é um pouco mais firme, eu gosto bastante de usar ele para tamanhos grandes e principalmente para vidros. Ele funciona para vidro muito bem, tá? Uma outra opção também da América do Sul são esses pincéis que o pessoal do Carga Máxima, não sei se vocês conhecem, mas são os peruanos que fazem
que tem um estilo bem vernacular peruano que eles utilizam. É um pincel decente, tá? Não é uma super maravilha, mas é um pincel decente. Se tiver algum amigo indo para lá, alguma coisa, para trazer, tá? Então essas são as opções que nós temos. Depois de ter falado sobre esses pincéis, não quer dizer que esse pincel aqui não possa ser usado para sign painting, tá? Na verdade é o seguinte, se a gente tiver uma superfície de parede lisa, tudo bem usar esses pincéis aqui, mas se for para uma parede mais para um tijolo, alguma parede chapiscada, vai ser muito difícil a gente utilizar essa cerda tão mole para conseguir um efeito preenchido. Então a gente parte para esses outros pincéis, como se fossem trinchas, mais essas cerdas sintéticas que preenchem bem. O esquema do sign painting é como você trabalha em cima dele, não necessariamente a ferramenta vai dizer se você é um sign painter ou não, ou se você está fazendo sign painting ou não, tá? Temos algumas opções de pincéis importados que são bem legais. Uma das marcas mais conhecidas é essa MAC, que é americana. Tem a marca MAC, tem a marca Handover, que é do Reino Unido, tá? Que são pincéis de altíssima qualidade, e eles entregam aqui no Brasil. Então isso é bacana, só que demora um pouquinho. Eu acho bacana começar com o que nós temos aqui no Nacional e depois partir para uma coisa mais desenvolvida. E tem esse outro aqui também, que é aquele que eu mostrei, que ele é inteiro sintético. Que é essa série 1961, que ele é inteiro sintético, tá? Temos também esse outro estilo aqui de pincel da MAC, que chama Hanukane, que ele é uma mistura de 50% de fibra sintética e 50% de pelo natural. Esse pincel aqui é muito bom, a qualidade dele é incrível, foi o primeiro jogo de pincel que eu comprei e tá durando até hoje. E nós temos também os quills, que são que eles lembram antigamente como se fossem umas penas, que tem toda essa presilha presa aqui na virola com esses arames. Esse aqui é um pincel bem legal para você utilizar em vidro, porque a cerda dele é bem mole. Normalmente são feitos com cerda de esquilo, então que são super macios assim, você tem um acabamento muito suave com uma passada, tá? Falando agora um pouco de tinta, basicamente nós temos duas opções de tinta, a base de óleo e a base de água, tá? Isso vai definir muita coisa do seu tipo de trabalho. Falando um pouco da base do óleo, ela tem uma fixação um pouco melhor, normalmente as cores dela não tão pastéis, né? Ela tem um brilho legal dependendo do tipo que você pegar. E nós temos umas opções nacionais bem interessantes. Eu uso bastante a da Coral, que ela tem uma gama de cor bem interessante e eu gosto da viscosidade dela. Não é uma tinta ideal para fazer esse tipo de trabalho, mas ela ajuda bastante a gente. A gente tem uma opção aqui em São Paulo, que é do Marcelo Lobão, que são umas tintas feitas para pinstriping, que são aquelas artes decorativas que o pessoal usa em decoração de carros, hot rods, carros de corrida, de coleção. E ele desenvolveu essa tinta, tá? Também a base de óleo, que é ela que chega mais próxima possível desta opção que tem só nos Estados Unidos e tem no resto do país. Infelizmente a gente não tem esta aqui, que são as One Shot, são as melhores tintas para se fazer isso, tá? Não vende aqui no Brasil, a gente não acha, só consegue trazer de fora. Mas essa aqui é uma opção bem legal, nacional, Marcelo Lobão, e a base de óleo também é uma opção bem interessante. Ele tem umas cores bem variadas, é uma fórmula dele que ele desenvolveu, então é uma coisa bem bacana. E falando a base de água, nós temos muitas opções nacionais à base de água e nós temos também umas importadas. O legal da base de água é que ela não agride tanto o pincel, é fácil de limpar, é fácil de usar. Para treinar, eu costumo treinar com tinta à base de água. Quando tem alguns trabalhos mais para exteriores, esse tipo de coisa, eu faço com a base de óleo, tá? E voltando só um pouco para os pincéis, eu tenho duas coisas diferentes. Se o meu pincel eu estiver utilizando só para trabalhos à base de água, não ficar misturando entre a base de óleo e a base de água. Isso agride um pouco o pincel. Então, se você tem um pincel que você está usando só para trabalho com tinta à base de óleo, use só para ele. E o de água, só para água, tá?
eu passo uma proteção no pincel, que é um óleo mineral, nos pincéis que eu utilizo somente para a base de óleo, tá? Esse óleo que tem aqui, esse óleo mineral, ele não deixa a tinta secar dentro aqui da virola ou no meio das cerdas, então eu não perco o pincel. Depois é só a gente colocar numa água rasa, alguma coisa, e tirar esse óleo que ele sai prontinho para a gente usar para fazer a pintura, tá? E depois que termina a pintura é só secar novamente o pincel e repassar de novo o óleo. Coisa super simples e que vão fazer seu pincel durar durante muito, muito tempo. Uma outra dica legal é quando a gente vai utilizando tintas à base de óleo, para diluição e para limpeza, ou a gente vai usar thinner ou água ras. Eu prefiro usar o água ras porque ele não é tão agressivo. O thinner, ele, dependendo do modelo que você pegar, ele começa a queimar as cerdas dos pincéis naturais. Então seria bacana você só utilizar o água ras, o thinner só para fazer alguma limpeza pesada. E como é um material abrasivo, não é legal a gente ficar descartando isso em tanque, em um monte de lugar. A água ras ela é reciclável. Se você utilizar a água rasa e colocar num pote e deixar ela descansar por algumas horas, todo o sedimento da tinta cai no fundo e você consegue reutilizar a água rasa que fica no topo. Então ela vai estar sempre limpa para você limpar e trabalhar com seus pincéis. Então um pote de água rasa também vai durar durante muito, muito tempo, tá? Depois, se você precisar descartar alguma coisa, tem locais específicos em cidades. Aqui em São Paulo tem, eu não sei no resto da cidade onde vocês moram se tem, mas é legal procurar e não despejar em ralo, tanque, essas coisas, porque agride o meio ambiente. Pincéis à base que a gente utiliza de tinta à base de água, esse procedimento a gente não precisa fazer. A única coisa que a gente precisa fazer é limpar com um sabão, tá? Pode ser sabão neutro, sabão de coco, tem até um sabão especial para pincéis. Mas o sabão neutro ele cumpre bem a função, tirar toda a tinta, todo o excesso, não deixar a tinta secar e o pincel está pronto para a próxima. E para finalizar, agora eu queria falar um pouco de livros, que são bem interessantes para vocês continuarem estudando, irem atrás de outras referências. O primeiro que eu queria mostrar é esse aqui que chama Sign Painters, é meio uma coleção que a Fate e o Sam fizeram de vários Sign Painters de diversas partes do mundo, cada um tem o seu tipo de trabalho, o seu estilo. Isso aqui é bem legal porque virou depois um documentário também que você compra junto com o livro. No final dele ele tem meio que um pequeno glossário assim, de materiais, de apoio, e é bem interessante. A pena é que está todo em inglês, mas é uma leitura fácil assim. É bacana você ver o estilo de cada um, o que cada um está fazendo, influências. Esse aqui é bem legal, então é o Sign Painters, tá? O outro que a gente tem é esse manual de fileteado portenho, tá? Do livro do Alfredo Genovese, que é um artista lá de Buenos Aires, tá? Ele também tem um trabalho bem característico de fileteado portenho. E nesse livro ele fala algumas coisas sobre luz, sombra, tipo de pincéis, desenho, o manejo do pincel. É um livro interessante para se ter assim para leitura e se consultar, porque é um estilo bem característico e é bem bacana, tá? Uma outra coleção que é super interessante é esse do Colt Bowden, que ele tem 4 volumes que cada um fala de um estilo. Então tem o de estilo casual, estilo egípcio ou slab ou a blocada, brush lettering e o script, tá? E cada um deles tem assim, é um livrinho bem simplesinho, com alguns exemplos de estilos de coisas diferentes assim. É uma coleçãozinha interessante, tá? E custa baratinho se você for para fora ou mandar trazer para cá. Acho que é coisa de 8 ou 15 dólares cada um, alguma coisa assim. E vamos deixar aqui embaixo alguns links com referências de onde vocês encontram esse material. Na verdade, se vocês jogarem na internet, vocês encontram bem fácil. Aqui tem alguns lugares desses que eles entregam ou não aqui no Brasil, né? Dependendo da sua região. E por último, esse livro aqui que é bem legal, que são os Sign Painters de Pernambuco. É uma coletânea que a Fátima, a Solange e o Damião fizeram. Eles andaram pelo sertão do Pernambuco, indo atrás dos pintores, dos letristas, né? Como é conhecido aqui no país. E você vê que é uma coisa bem vernacular, uma coisa bem
voltada para a comunicação mesmo efetiva, sem pensar tanto em estilo, mas assim, para atingir mesmo uma necessidade real do que a gente precisava, né? Antes da impressão, antes do vinil. É um livro bem interessante para você ler a história de cada um, de cada local. E falando-se de nacional, né? De uma cultura nacional, como foi desenvolvida por aqui. Então é bem interessante. Tem outros livros também, esses foram os que eu considerei legal para mostrar para vocês assim, de início. Tem alguns mais técnicos, tem alguns mais visuais, mas tem bastante coisa que entrega por aqui. Essa próxima parte do processo aqui a gente chama de palette in the brush, que é abrir o pincel para a tinta fluir nas cerdas e a gente ter um preenchimento melhor. Isso funciona tanto para tintas à base de água quanto à base de óleo, tá? Normalmente a gente sempre vai pegar um pouco de tinta, essa aqui eu vou estar utilizando uma tinta à base de água, tá? Então para ficar mais fácil. E o que significa o palette in the brush? É exatamente isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou passando no pincel e em uma superfície para a tinta fluir na cerda, para ela reconhecer. Cada vez mais que eu vou fazendo isso, ela vai acostumando com a tinta, então cada vez mais o pincel vai abrindo. O esquema do Shine Paint é que você precisa ter um pincel aberto e afiado, que é o que eu vou mostrar aqui. Ele precisa estar exatamente nesse shape bem afiado para eu conseguir ter entradas e saídas mais finas na letra. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. É um novo formato que eu estou fazendo aqui com o Vitor, de meio que entrevista aqui e tal. Mas a ideia é justamente essa, que eu não passe... quando eu tiver que dar dica de algo que eu não tenho domínio, eu vou chamar alguém especialista para falar para vocês com prioridade sobre isso mesmo, tá? Então, espero que tenham gostado desse formato, tenham gostado da presença aqui do Vitor aqui. Como eu já falei, o Vitor tem um curso online, eu vou deixar para vocês o link abaixo do curso dele, do Instagram dele, enfim, do trabalho dele, para vocês poderem conferir lá. Alguma coisa para acrescentar aí, Vitor? Eu queria agradecer, eu acho que essas dicas vão ser importantes, assim, principalmente se vocês estão no começo, batendo cabeça, assim, aonde achar material, sabe? Às vezes é bem difícil achar informação de coisas tão específicas na internet, né? Espero que tenha ajudado pra caramba e qualquer dúvida, qualquer sugestão, manda um e-mail, manda um alô. A gente tá sempre respondendo mensagem e queria agradecer novamente ao Jack pelo convite, poder contar um pouco do que a gente faz, do nosso trabalho, de técnicas tão bonitas, assim, tão legais, e a gente não pode deixar isso desaparecer. E jamais, né? Não pode deixar, porque faz uma diferença, assim, tanto para quem tá olhando, para quem tá vendendo, para quem tá comprando. É uma coisa bem bonita. Então é isso. Obrigado novamente. Não esqueçam de se inscrever no canal aí, ativa o sininho lá para ficar sabendo dos novos vídeos e tudo mais. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Então, tô aqui com meu amigo Vitor Toiolo. O Vitor é designer gráfico. Começa de novo aí que eu tava fazendo 5. Então, siga, meu amigo. Vamos lá. Ajeitando.